Então, a professora doutora Hélida é procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, professora de Finanças Públicas na Fundação Getúlio Vargas, graduada em Direito pela UFMG, doutora em Direito também pela UFMG, pós-doutora, livre-docente e outros tantos atributos. A senhora tem a palavra, muito obrigado. Bom dia a todos, ainda é bom dia, daqui a pouco a gente vai ter o constrangimento do almoço, que não haverá. Cumprimento o eminente ministro Flávio Dino, na pessoa de quem estendo cumprimentar a todos, e trouxe uma apresentação exatamente pelo limite de tempo. Eu vou ser bem objetiva, até para não ter o contingenciamento do tempo. Os quesitos que nos foram propostos no despacho de convocação e que dialogam com as ADIs, eles são muito claros. A constitucionalidade da obrigatoriedade da execução, a própria impositividade, o cumprimento dos princípios constitucionais. E, caro ministro Flávio Dino, eu gostaria de acrescentar ao elenco dos princípios o da legitimidade, que também está no caput do artigo 70, e o da proporcionalidade, inclusive para fins de incidência de restrição fiscal. Quando há contingenciamento, as despesas discricionárias sob regime de emenda parlamentar impositiva estão sujeitas à mesma proporção das despesas discricionárias do Executivo. Então, são dois princípios que eu gostaria de invocar como um elenco adicional de fundamentação. Compatibilidade com a Constituição em relação a esse montante de crescimento, e o dado que Felipe Salto suscitava de 700%, mostra bem que não há essa proporcionalidade. A velocidade de expansão das emendas parlamentares é maior inclusive, a redução da margem de despesa discricionária do Executivo. Esse contraste objetivo já indica um problema. Nós não estamos respeitando a proporcionalidade prevista na Constituição em relação à incidência de restrições fiscais. E o último quesito que nos foi provocado, atendendo especificamente ao despacho de Vossa Excelência, é o atendimento das emendas parlamentares às regras de responsabilidade fiscal, em que entra, sobretudo, essa dimensão que o SCAF falava há pouco, de ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios, que é o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, a ironia da impositividade trazida pela emenda constitucional 86, e Vossa Excelência, se me permite, o fato de haver 10 anos de emenda constitucional 86 já nos dá evidências científicas, bases empíricas para afirmar. Este ano é aniversário de 10 anos da emenda 86. A ironia da impositividade trazida, que depois foi aprimorado o sentido no parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, pela emenda constitucional número 100, é que, a rigor, deveríamos tornar impositivo o conjunto da programação orçamentária, o planejamento que se concebeu, e não simplesmente permitir, pena o governador do Mato Grosso ter saído, essa fragmentação alocativa que potencializa a ineficiência e, por vezes, o desvio de recursos públicos. Estou no nível da rua das prefeituras de São Paulo, do Estado de São Paulo. Vejo diuturnamente as prestações de contas. E o próprio Felipe me provocava para trazer os números de emendas parlamentares impositivas que já se espraiam também no Estado, para os deputados estaduais e também para os municípios. O volume de 2025 na LOA, na Lei Orçamentária de São Paulo, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sem que se tenha clareza, efetivamente, do destino do dinheiro. No núcleo do conflito, ministro Flávio Dino, cara plateia, caros colegas, a gente tem o debate da ordenação legítima de prioridades. E, se me permite, é importante voltar nesse elenco de indicadores, de identificadores, de marcador de resultado primário, porque, de uma certa forma, o que está em disputa é o que vem primeiro, o que fica por último e qual é o lugar de cada qual na fila. A gente está falando de uma fila. A gente está falando do RP1, do RP2, do RP3. Isso tem um quê de sentido e, portanto, eu queria muito dialogar com a fala da Marilda, pena que ela saiu. Somos contemporâneos de faculdade, tenho a honra de ter convivido com ela desde a graduação. Eu trago um debate tão importante quanto a dimensão do volume de dinheiro ao tempo. Para quem trabalha com execução orçamentária sabe que se eu executo no primeiro semestre, eu fujo do contingenciamento. E nós tivemos regras eleitorais. Se me permite, ministro Flávio Dino, esta corte, o Supremo Tribunal, julgou na ADI 7212 a inconstitucionalidade daquela emenda kamikaze, a emenda 123, que abriu 40 bilhões de reais de crédito extraordinário às vésperas da eleição, com auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, uma série de coisas. E a gente tem feito todo o ano de eleição municipal algo semelhante. Vejam,
Vossa Excelência, cara plateia, todos os que nos acompanham, foi prevista na emenda constitucional 105, artigo 2º, e também foi prevista na LDO de 2024, uma espécie de cronograma de execução de liberação antecipada das transferências especiais. E aí, se me permite avançar, isso permitiu ao parlamento, no ano passado, eu não vou trazer o dado de 2019, que é a eleição de 2020, mas no ano passado, a liberação das emendas parlamentares até a vedação das eleições, de 66% das emendas parlamentares. Não é sem razão que a Marilda traz uma reeleição de 82%. A execução orçamentária e toda a pactuação, o constrangimento que o Congresso causa, privilegiou a liberação dos recursos do Legislativo. Enquanto o Executivo ficou com um peso de contingenciar até o final do exercício, algo em torno de 19, 20 bilhões de reais. Então, a gente está empurrando a responsabilidade de cumprimento das regras fiscais quase majoritariamente para o Executivo. Em ano eleitoral, isso ainda é mais destacado. E quiçá caiba fazer o mesmo debate feito na DI 7212, em relação à emenda 123, com essas previsões em relação às eleições municipais. A fuga ao controle, né, do abuso de poder econômico, de corrupção, de desvio de recursos em anos eleitorais, precisa ser um tema de debate, porque quebra a paridade de armas, quebra a isonomia. O Executivo não tem essa autoridade, essa capacidade, já que sobre ele paira o risco de crime de responsabilidade por descumprimento da lei orçamentária, ele não tem a liberdade de liberar tanto dinheiro assim, ainda dentro do prazo válido da lei eleitoral. Mas o Legislativo libera. E ele se furta ao contingenciamento na proporcionalidade prevista na própria Constituição. Vejam, essa dimensão é muito clara. O cronograma de execução orçamentária é tão importante quanto o volume das emendas. E a gente não entender isso na dinâmica de quem todo dia vê o dinheiro indo para ali, para colar, a gente perder o impacto no processo eleitoral. Fico muito feliz de a Marilda ter trazido esse debate, porque a prioridade de pagamento, ela importa. E aí, como o próprio Felipe já suscitou, mas vale a pena reforçar, a forma como foi inserida na Lei Complementar 210, aquela previsão de correção de valores das emendas de comissão é inconstitucional. Aquilo ali, a forma como eles tentaram estabelecer um critério de correção e mesmo uma referência que estava na LDO que foi vetada, que seria um 0,9 da receita corrente líquida. Eles cristalizaram na Lei Complementar, em ofensa ao artigo 67, inciso 4. Nós temos, de uma certa forma implícita, uma espécie de subvinculação em lei complementar para as emendas de comissão, com garantia de correção automática em afronta ao inciso 4 do artigo 67 da Constituição. Outro aspecto absolutamente importante, Felipe já suscitou em diálogo com ele, a figura da reserva específica prevista na LDO, para que o parlamentar sequer tenha o ônus de justificar de onde ele está tirando o dinheiro. A Constituição prevê um dever de indicar a fonte de custeio. O parlamentar tem que ter o ônus de mostrar de onde ele está tirando. E se o Executivo tem que fazer essa previsão antecipada, deixar um dinheiro livre para o parlamentar indicar a emenda, seja a reserva de contingência ou esse nome genérico, reserva específica, ao fim e ao cabo, o parlamentar não tem ônus político nenhum. E o Executivo, durante a iniciativa privativa, que é dele, a iniciativa privativa de elaboração do projeto de lei de orçamento é do Executivo. Isso replica no Executivo estadual, no Executivo municipal. Se ele já tiver de saída, abrir mão de 50 bilhões da margem de despesas discricionárias, isso vai constranger a capacidade, por exemplo, de expandir o Programa Nacional de Imunizações. Me lembro, e esse exemplo é importante, especificamente em relação à cobertura da vacina de dengue. A gente não consegue expandir, por quê? Porque está concorrendo com a emenda parlamentar computada no piso da saúde. E nem mesmo atualizar a cobertura vacinal em relação à Covid, porque está sendo corroída pelas emendas parlamentares. Do ponto de vista das transferências especiais, tem um debate importante que acaba trazendo a competência para o controle. Do modo como está previsto na Constituição, essas emendas individuais, mediante transferências especiais, elas precisam de uma capilaridade de controle, exatamente porque não tem finalidade. A rigor, não deveriam existir. A rigor, a figura da transferência especial não deveria existir. Mas se existe, e na forma como ela existe, ela acaba operando como se fosse o fundo de participação dos estados e dos municípios, que o dinheiro acaba entrando e imediatamente se passa de domínio das prefeituras. Mas, de todo modo, cabe ao prefeito e ao governador dizer para onde vai o dinheiro. Não pode ser o parlamentar que escolhe esse percurso.
Quem tem clareza de diagnóstico íntegro das políticas públicas no nível local, no nível estadual, é o prefeito, é o governador. Outra questão importante do ponto de vista de efeméride, faz 30 anos que o Congresso Nacional, 31 anos para ser mais exato, fazem 31 anos, que o Congresso Nacional teve uma comissão parlamentar de inquérito sobre os anões do orçamento. E esse mesmo problema se repete, me lembra a música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, e as recomendações da CPMI dos anões do orçamento eram: precisamos controlar transferências voluntárias, precisamos extinguir subvenções sociais. O parlamentar escolheu o CNPJ da entidade beneficiária, ministro. É quase ele, literalmente, ofendendo o artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele fazer a adjudicação da despesa, a adjudicação direta da despesa. A licitação é dispensada, nesse caso, porque o parlamentar escolheu, sem nenhum outro filtro, nem mesmo prova de economicidade, porque ele escolhe sem provar que aquele preço é, de fato, a referência no mercado. A gente está permitindo ao parlamentar fazer uma execução privada do dinheiro público. Esse debate, inclusive, se me permite, trazendo a fala de um parlamentar que hoje está no governo, mas já esteve na oposição, majora o patamar do que era anão do orçamento para gigantes do orçamento. E naquilo que o Felipe já falava, com uma escalada ao longo dos anos, que vai constranger o cumprimento das regras fiscais, mas, sobretudo, constrange o cumprimento planejado dos direitos fundamentais. Esse é um debate de fundo. E aqui algumas sugestões, sobretudo a partir ao meu sentir, inconstitucionalidade frontal da possibilidade de indicação de CNPJ de entidade beneficiária. É inconstitucional permitir ao parlamentar fazer a adjudicação direta do objeto àquele que vai ser o beneficiário da emenda. Ofende o artigo 37, inciso 21 da Constituição. E quem executa a despesa e quem conhece, de fato, o processo de cumprimento de se cabe licitar ou não cabe licitar é o prefeito, até porque é ele que presta contas. Aqui tem algumas sugestões muito aplicadas do ponto de vista de como a gente pode obrigar a motivação e aderência ao planejamento setorial da saúde e da educação, até porque mais da metade das emendas parlamentares não são só metade, é mais da metade está indo para a saúde, esvaziando o cumprimento planejado das pactuações federativas celebradas no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Ofende o Pacto Federativo porque a gente tem pactuação e governança no SUS. E o parlamentar desarranja tudo. Eu tenho dados concretos, inclusive, para mostrar isso. Aqui a inconstitucionalidade dessa indicação, eu vou passar mais rápido. Eu tenho defendido, inclusive, que do ponto de vista formal, nós, no sistema de tribunais de contas, acaba configurando que o parlamentar é um ordenador de despesas que tem o melhor dos mundos, como a Marilda falou. Ele tem o bônus, escolhe o CNPJ da empresa, teve parlamentar, notícia de antes de ontem, que indicou para fazer asfalto no condomínio onde mora. Tem todos os bônus, mas não tem o ônus de prestar contas. Não é o CPF dele que vai no processo de prestação de contas para nós. Não responde na esfera eleitoral. O caso que a Marilda falava do governador, que respondeu e não foi o deputado que indicou. Não responde na improbidade, colegas do Ministério Público. Não responde na esfera penal. Então, é o melhor dos mundos. Tecnicamente, no modo como se dá a execução da despesa hoje em dia, configura-se praticamente como uma ordenação de despesas lá do artigo 80 da lei, do Decreto-Lei 200. E aí o pêndulo, que o SCAF já falou, mas que eu queria muito, se me permite, apenas e tão somente retomar o que o saudoso ex-ministro dessa corte, Vitor Nunes Leal, na referencial obra Coronelismo, Inchado e Voto, já dizia: o que temos é um cofre das graças para liberar o de recurso a conta-gotas, fazendo essa mendicância de captação de apoios políticos, e um poder da desgraça imposto ao executivo. Não só ao executivo federal, ao executivo estadual e municipal. O parlamento quer todos os bônus, empurrando os ônus para os chefes de executivo e, ao mesmo tempo, exercendo essa perspectiva de criar dificuldade para vender facilidades. Inibe receitas, Felipe já falou, expande, por vezes, despesa e constrange a execução orçamentária planejada. Sempre tenho dito que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Ao final e ao cabo, a ineficiência que falava o governador é um pouco disso. E aqui eu quero gastar um pouquinho do tempo, pouco tempo que me resta, mostrando esse gráfico, que ele é muito importante. Aqui é o saldo do recurso disponível no Fundo Nacional de Saúde. Não é só emenda parlamentar, tem talvez resíduo da Covid, tem outras alocações, mas eu quero chamar a atenção que a partir de 2016, exatamente o primeiro ano após a emenda 86, vai abrindo uma boca do jacaré entre os valores disponíveis e o que de fato foram aplicados. Essa boca do jacaré significa hoje
31 bilhões de reais. Dinheiro parado no saldo de recursos do Fundo Nacional de Saúde que os prefeitos, os governadores, em tese, teriam que aplicar, mas não estão conseguindo porque é o parlamentar que disse o caminho do dinheiro. Enquanto a gente tem demanda reprimida no SUS, tem várias deficiências. A gente está tolhendo a autonomia decisória de prefeitos, governadores, governo federal, presidente da República. E aí eu queria lhe elogiar, ministro Flávio Dino. Quando o senhor tomou essa decisão, especificamente de mandar as ONGs prestarem contas na série histórica dos últimos 4, 5 anos, isso para nós, na ponta, no nível da rua, no chão de fábrica dos tribunais de contas, é muito poderoso. A CPI das OS de saúde no estado de São Paulo, o relator, ao final, concluiu, até pôs a notícia no cantinho, que as entidades do terceiro setor não se sentem obrigadas a prestar contas. E a gente é obrigado, do ponto de vista da lei de acesso à informação, a que tragam todos os dados consolidados, é essencial. Por fim, mas não menos importante, o parlamento cria regra fiscal que ele mesmo não cumpre. Lembro que Vossa Excelência, no caso aquilo que o senhor chamou de pandemia de secas e incêndios, foi uma peleja para abrir 600 milhões de reais para combater as secas, os incêndios no Pantanal, na Amazônia, e a gente vai bater de novo daqui a pouco, já no ano que vem, com uma restrição fiscal que é absoluta. Então a gente vai ver que esse Congresso ele acaba atuando em venire e contra factum próprio. Ele edita normas, inibe a Receita, não deixa o Executivo fazer todo o controle de restrição fiscal do ponto de vista de contingenciamento proporcional e cria despesas. E depois vem ameaçando o Executivo de crime de responsabilidade. Isso é venire contra factum próprio. Esse debate vai precisar trafegar, e aí 2 notícias para caminhar para a conclusão, toda a margem fiscal que se abriu, sem fortalecer o planejamento, Felipe Salto, foi ocupada por emenda parlamentar. Eu tenho muito medo de abrirmos mão dos PIS em saúde e educação, da proteção ao Fundeb, e ao final, ao cabo, isso virar alocação fisiológica de curto prazo eleitoral. Era isso, agradeço, me desculpem se me excedi, mas a erosão constitucional, a erosão fiscal da Constituição, ela tem que ver no planejamento o seu limite. A gente não pode mais ceder espaço para apenas alocação fisiológica. O cofre das graças e o poder da desgraça a que se referia o ministro Vitor Nunes Leal. Desculpe. Me excedi um pouquinho. Nada. Eu agradeço a senhora, doutora, e também envio a saudação e agradecimento a todo o sistema dos tribunais de contas. Daqui a pouco estará conosco o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, mas esse agradecimento se estende também aos controles internos, CGU e todos os sistemas, e também aos tribunais de contas dos estados, municípios, as procuradorias que têm sido decisivas também nesse trabalho. Muito obrigado. E me associo à homenagem ao Vitor Nunes Leal. Os seus algozes não são conhecidos, as vítimas são. E essa é a grandiosidade da história.